Salve, salve os crias do Senhor! Vamos para mais uma aula ungida de cálculo. Hoje falando da famosa regra da cadeia, uma das regras mais importantes quando o assunto é derivação. Quando que se utiliza a regra da cadeia, cria do Senhor? Toda vez que você tiver uma função dentro da outra, a chamada função composta. Se você conhece a função normal e você identifica que dentro dessa função normal você possui uma nova função, você está diante de uma função composta. Na hora de derivar, regra da cadeia. Como que a gente faz a regra da cadeia? Você deriva a função de fora vezes a função de dentro. Peraí, como assim, professor? Função de fora é função de dentro? É porque quando você trabalha com a função composta, você tem uma função que você calcula primeiro e uma função que você calcula depois, porque é uma função dentro da outra. A função de dentro a gente vai chamar de U, a função que sobra quando isso aqui é U, a gente chama de G de U. Ah, professor, mas como que eu vou identificar qual a função de dentro e qual a função de fora? Presta atenção aqui, abençoado. É muito tranquilo. Imagine você calculando um valor numérico. Por exemplo, para essa função você calculando o f de 0. Se você for calcular o f de 0, a primeira coisa que você irá fazer é 3 vezes 0 menos 1, para depois elevar a 5. Isso significa que a função de dentro é a 3x menos 1. A função de fora é elevar a 5. Se você identificou isso da função de dentro e da função de fora, você consegue aplicar a regra facilmente. Como assim aplicar, professor? Vamos vencer em Cristo, então? A função de dentro é a função U. U, 3x menos 1. A função de fora é a G de U. Por quê? Isso aqui se tornou U. Então, G de U é igual U elevado a 5. Função de dentro e função de fora. Deriva as duas independentemente. Uma não tem relação com a outra no início. Então eu chego aqui, ó. U' é o quê? De vídeos passados, sabemos que quando um número acompanha o x sozinho, a derivada é o próprio número. A derivada de 7x é 7, de 8x é 8, de πx é π. Então, a derivada de 3x, 3. A derivada de menos 1 é uma constante, está sozinha, é 0. Então, U' é igual a 3. Aí eu faço a mesma coisa com G de U. Então, para vencer em Cristo, meus irmãos, vamos lá. G' de U vai ser o quê? Eu pego aquele expoente e vou fazer a derivada da função potência. Eu pego o expoente, eu desço ele multiplicando. Diminuo 1 lá em cima. 5 elevado a 4. Muito bem. Encontrei a minha função U'. Encontrei minha função G' de U. Como eu sei que a derivada é o produto de G' por U', eu sei que f' de x é 5u elevado a 4 vezes 3. F' de x vai ser 3 vezes 5, 15. Só que eu não quero u, eu quero x, a minha função é com x. Então eu trago quem é o u que eu chamei aqui no começo. Coloco 3x menos 1 elevado a 4. Pronto. Satanás gostaria que eu encontrasse isso aqui e achasse isso difícil. Só que eu sou ungido, eu sou uma máquina de vencer. Então eu entendo isso aqui com facilidade e vou seguindo no caminho trilhado pelo meu Senhor. Certo, meus irmãos? Vamos lá fazer mais um exemplo para ter certeza de que entendemos corretamente a regra da cadeia. Vamos lá. Agora, meus irmãos em Cristo, estamos diante de uma função ln, a função logarítmica, composta. Por que ela é composta? Porque a função correta é ln de x. E aqui eu estou com ln de x ao cubo menos x ao quadrado mais 5. Perdão, Satanás tentou me enganar. O que acontece? Se eu for calcular o f de 1, por exemplo,
eu vou calcular isso primeiro para depois fazer ln. Isso significa que a minha função u é quem está dentro do ln. Automaticamente, para g de u, eu tenho ln de u. Fazendo linha, vamos lembrar da regra da derivada da função potência. Derivada de x ao cubo, desce o 3, tira 1, x elevado a 2. Derivada da função x ao quadrado, desce o 2, tira 1, mas o 1 em cima não precisa aparecer, ele já é muito usual em matemática. E a derivada do 5, nós sabemos que é zero, porque é uma constante que está sozinha. Essa daqui é a função u'. G' de u é até mais fácil de calcular. Olha que derivada abençoada. G' de u é 1 sobre u. Logo, nós temos o quê? F' de x é G' de u vezes u'. Automaticamente, F' de x é 1 sobre u vezes 3x ao quadrado menos 2x. Chegamos até aqui. Agora é o seguinte, isso vai multiplicar por 1. 3x ao quadrado menos 2x. E embaixo, eu não quero u. Opa, eu quero. Ó, Satanás tentando me enganar de novo. Eu quero u, mas não o u. O valor dele. O valor dele é o quê? X ao cubo menos x ao quadrado mais 5. Assim obras do Senhor na terra. Crias do Senhor. Chegamos à derivada dessa função. E aparentemente, por ser um logaritmo, dá uma ideia de que seria uma derivada muito complexa, muito difícil. Mas essa não é a realidade. A regra da cadeia, ela vem para facilitar, ela vem para ajudar. Não devemos encará-la como algo complexo. Ela vem para ajudar, certo? Então, meus irmãos, se gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar, comentar e, por favor, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, só fazer contato. Obrigado!